Vamos voltar aqui. A gente estava falando sobre o dilema, certo? Que o professor falou no começo da nossa aula, da natureza à cultura ou da cultura à natureza. Vamos falar aqui. Agora vamos ver por que ele falou que os determinismos biológicos e geográficos não deram conta de resolver esse dilema, tá bom? Vamos lá. A gente já falou desse slide aqui. Capítulo 1. Determinismo biológico. São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas inatas à raça ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros, que os alemães têm mais habilidade para a mecânica, que os judeus são avarentos e negociantes, que os norte-americanos são empreendedores e interesseiros, que os portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes, que os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis, que os ciganos são nômades por instinto e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Vocês estão sabendo que que aqui está carregado de preconceito, né? Por isso que ele está fazendo a crítica. Aí ele fala o seguinte, ó. Os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças culturais. Segundo Felix Kessing, não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Qualquer criança humana, normal, pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado. Ó, a espécie humana se diferencia anatômica e fisiologicamente através do dimorfismo sexual, mas não é falso que as diferenças de comportamento existentes entre pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente. A antropologia tem demonstrado que muitas atividades, atribuídas às mulheres em uma cultura podem ser atribuídas aos homens em outras. Então, vamos tentar entender aqui o que o professor Roque Laraia está falando. Aqui no slide anterior ele estava falando aqui, né, dos caracteres que o Kessing, ele está falando que não existe aí uma caractere genético que comportem os elementos culturais, certo? E aqui, ó, na nossa primeira frase, nosso primeiro tópico, ele está falando que muita gente acha que essas são características inatas. O que são características inatas? São características que já estão na gente antes da gente nascer. Então, como que se o ser humano, de acordo com os estudos antropológicos, ele pode, se recém-nascido, né, ser colocado em qualquer cultura humana e ele vai crescer dentro daquela cultura e aprender que é daquela cultura, como que a gente já nasce com determinantes culturais a partir de raças, como o Laraia está falando. E ele coloca raça entre aspas, né? Porque a gente já viu na aula passada que não existem raças humanas, que só existe a raça humana, que o que diferencia os seres humanos é a etnicidade, é a cultura, né? Então, aqui, ó, no começo do texto, o autor está fazendo exatamente uma crítica ao pensamento do senso comum, né, que faz aí de forma preconceituosa, extremamente preconceituosa, a determinação de que pessoas que são portadoras de características fenotípicas, de elementos étnicos, de certos grupos sociais, de certos grupos étnicos da sociedade, da raça humana, ela também carrega aí valores, ela também carrega aí preconceitos, ela carrega também defeitos que herda, né, dessa descendência, quando na verdade não é isso que acontece, tá certo?
Não é porque você é um brasileiro que você vai ser preguiçoso, que você vai... E por que dos negros você vai herdar a preguiça? Sendo que nossos ancestrais foram escravizados por 388 anos. Como que se escraviza pessoas preguiçosas? Por que eles eram escravizados já que eles eram preguiçosos, que eles não faziam nada? Por que os índios eram imprevidentes? Porque eles não se submeteram à colonização, porque eles conheciam o território e eles se esconderam na mata, porque eles conheciam a mata, sabiam viver na mata, então eles começaram a se insurgir contra o que estava sendo posto para eles, que era a escravidão também. Os negros, infelizmente, não tinham como fazer isso, porque eles não conheciam a geografia do território brasileiro, onde eles foram colocados. E os portugueses, eles são tidos como luxurientos, luxuriosos, exatamente por causa também desse passado colonial, que de acordo com a história, conta-se que os portugueses se encantaram com a beleza das indígenas que aqui moravam. Então, eles acabaram sendo possuídos e colocando para fora os seus maiores instintos, né? Os seus instintos sexuais aí foram aguçados e eles acabaram cometendo uma série de estupros, eles se casaram com... A história conta de forma romântica, né? Fala que eles se encantaram pela beleza das indígenas encontradas aqui no Brasil, quando na verdade não foi isso não. Iracema é só mentira, viu, gente? Na Iracema não foi isso não, de que ela assim, se apaixonou e tal por um português e ela andou até o Ceará para conseguir reencontrar o seu amor, e não conseguindo reencontrar o seu amor, ela morreu e virou uma palmeira. Tá certo, ela é uma história triste, mas o amor dela não tava nem aí para ela. Ele simplesmente engravidou ela, ele a estuprou, engravidou, deixou ela lá com o filho na barriga e foi embora, atrás de outras. Então, os portugueses, eles são tidos como luxuriantes por causa disso, no senso comum, né? No senso comum brasileiro, foi passada essa interpretação acerca dos povos indígenas, dos povos negros e dos povos portugueses que aqui chegaram. A dos portugueses eu não sei se é mentira, né? Mas os negros e os indígenas, eles realmente são vistos socialmente dessa forma, exatamente por causa da sua insurgência às condições sociais em que eles foram submetidos. Os povos negros à escravidão, os povos indígenas também à escravidão. E aí a forma outra coisa, uma das formas de combate à escravidão no período colonial foi realmente a dar nó. Não sei se vocês conseguem compreender, mas os negros que trabalhavam na lavoura, né, no café, eles ficavam dando nó para não trabalhar como deveriam trabalhar e não se desgastarem tanto. E aí eles era uma forma de protesto contra a escravidão. E então, por isso, eles pegaram essa alcunha de preguiçosos, tá certo? Mas aí o que eu tô querendo dizer é que o autor está criticando isso. Ele está falando que não é genético esses caracteres culturais, que é aprendido. A cultura você aprende, a cultura ela é apreendida o tempo inteiro. Tanto que o Kessing está falando, né, que qualquer criança humana pode ser colocada em qualquer cultura, que se for colocada desde o início em situação conveniente, ela pode aprender. E o autor no livro, quando vocês forem ler, porque eu estou sendo otimista, eu sei que vocês vão ler, ele dá exemplos de crianças que são europeias e podem ser criadas por pessoas lá no Japão, de crianças que são daqui do Nordeste brasileiro e podem ser criadas lá na Noruega, podem ser criadas em outros países. Essas crianças vão crescer, um indígena que pode ser criado por um africano, por um norte-americano, sabe? Essas crianças elas vão crescer sabendo e se entendendo como pertencentes àquela cultura. Elas não vão nem lembrar um dia que elas não foram dali. Elas vão crescer sabendo, se sentindo pertencentes àquela cultura, porque é aquela cultura onde elas foram socializadas. Tem alguma dúvida? Vocês anotem aí que a gente vai esclarecendo elas depois. Dimorfismo sexual é sexo feminino masculino, né? Aí a gente entende. Aqui ele fala que, porque a mulher tem que fazer trabalho de casa, o homem tem que fazer trabalho fora de casa. Ele tá falando que é que não é isso, que não é bem assim.
que a antropologia demonstra que tem atividades que são atribuídas para mulheres, que em determinadas culturas os homens é que fazem, as mulheres não fazem. Então, tem cultura, gente, que as mulheres é que vão para a roça. Os homens ficam cuidando de casa. Por exemplo, ele dá um exemplo do resguardo. Aqui, ó. Mesmo as diferenças do resguardo em povos indígenas, tupi, viu? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mesmo as diferenças determinadas pelo aparelho reprodutor humano determinam diferentes manifestações culturais. Margaret Mead, que é uma antropóloga de renome, mostra que até a amamentação pode ser transferida a um marido moderno por meio da mamadeira. E os nossos índios tupi, ele fala nossos porque os índios tupi são aqui do Brasil, viu, gente? Eles estão do território brasileiro. Mostram que o marido pode ser o protagonista real, importante, mais importante, viu, gente? Tá errado aqui. Do parto. É ele que se recolhe à rede, e não a mulher, e faz o resguardo considerado importante para a sua saúde e a do neném nascido, do recém-nascido. Ou seja, tem aqueles 30 dias que precisa que a mulher, na nossa sociedade, né? A mulher quando pare de parto normal, aqueles 30 dias que ela precisa ficar de repouso para não ter problema com ela, para poder a mãe do corpo voltar. Não sei se a avó de você já falou isso para vocês, mas a minha avó fala que o período do resguardo é o período que a mãe do corpo volta para o lugar, é o período que a mulher está se organizando, que está ajeitando, que a mãe do corpo está ajeitando o corpo da mulher por dentro. E também está cuidando da criança. Já lá com os povos indígenas tupi, é o homem que fica de resguardo. Ele fica em casa cuidando da rede, cuidando do filho. E a comida reimosa que a mulher não pode comer na nossa cultura, que a gente conhece, é os homens que não podem comer na cultura tupi, tá certo? Ainda sobre determinismo biológico. Resumindo, vamos fazer aqui, ele está fazendo aqui um resumo. O comportamento dos indivíduos depende de aprendizado, de processo que chamamos de endoculturação. Um menino e uma menina agem diferentemente, não em função dos seus hormônios, mas em decorrência da educação diferenciada. O que é endoculturação? É o processo permanente de aprendizagem de uma cultura que se inicia com assimilação de valores e experiências a partir do nascimento de um indivíduo e que se completa com a morte. Este processo de aprendizagem é permanente, desde a infância até a idade adulta de um indivíduo. Vocês conseguiram compreender, né, gente, o que ele está trabalhando aí, o que ele está querendo nos dizer sobre determinismo biológico? Ele está falando que o que nos é determinado biologicamente, ele não faz com que a nossa cultura seja alterada. O que nos é biológico, ele está dentro da nossa formação enquanto indivíduo, mas de uma formação molecular, uma formação dentro da gente, uma formação do nosso corpo, que constitui o nosso organismo, constitui o nosso corpo enquanto corpo humano, não nós enquanto indivíduos culturais. Ele não determina os nossos traços culturais, o determinismo biológico. Tá certo? Vamos falar do capítulo 2 já, tá bom? Vamos falar dele no próximo vídeo. Um abraço.